que acontece quando a vida quebra a gente, quando os planos desmoronam, quando a gente precisa recomeçar sem saber por onde. Esse podcast é sobre histórias de quem caiu, se perdeu e encontrou um jeito de se reconstruir. Eu sou Camila Pastro e você está aqui no podcast Tô Indo Ali Juntar Meus Cacos. Seja muito bem-vinda ao Tô Indo Ali Juntar Meus Cacos, um espaço onde a gente não finge que tá tudo bem. A gente olha, sente e reconstrói. E hoje eu não poderia começar esse podcast com uma história qualquer. Estou aqui com a Ana Amélia, uma mulher que viveu uma história impressionante de luta, garra e superação, mas que em algum momento decidiu voltar para si. E é sobre esse retorno que a gente vai falar hoje. Ana Amélia, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você ser a minha primeira convidada. Você sabe o quanto você é especial para mim. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz, muito honrada de... Realmente a gente tem uma história aí, né? Nos conhecemos no meio de vários atropelos e é uma coisa que realmente deu frutos. Então eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço. Obrigada, Ana. Então vamos lá. Teve um momento que a vida te atravessou de um jeito que você percebeu que nada ia ser como antes, né? Me conta um pouquinho qual foi esse momento. Esse momento foi quando eu tive meu segundo filho e ele teve paralisia cerebral, né? E a partir desse momento a minha vida transformou. Eu era uma pessoa muito independente, trabalhava fora, já tinha um outro filho. Uma vida margarina, vamos dizer assim, aquela vida bem feliz e alegre. Uhum. E aí, de repente, vem um susto inesperado na hora do parto. Uma coisa, realmente uma fatalidade, como os médicos disseram para mim, porque estava tudo dentro do normal. Foi uma coisa, assim, muito pontual, né? E naquele momento... o meu mundo, assim, parou para o meu filho. Imagino. Eu não pensei em momento nenhum que algo muito ruim iria acontecer. Mas a minha fé, assim, ficou absurdamente forte. Foram dias de muito choro, muita tristeza, mas muita força interna, sabe? Tanto é que muitas coisas que foram faladas ali, o meu filho contrariou todas as previsões do quadro dele, ali naquele momento. Né? E ele é lindo. Obrigada. E assim, só para fechar essa mudança que aconteceu ali, naquele momento de hospital, uma previsão de 6 meses de UTI se transformou em 14 dias e a gente foi para casa. Então, ali começava a nossa caminhada de vitórias, que é como eu chamo, né? Esse foi o ponto muita emoção, da virada. Né? E teve algum outro momento de quebra que você me contou um pouquinho? Quer falar sobre isso? Sim. Um outro momento de quebra foi quando eu comecei a me resgatar, né? Quando o meu filho ele foi para casa, as coisas começaram a acontecer, as dificuldades começaram a aparecer e a gente começou a ir atrás de tudo que a gente podia e não podia fazer, né? Então, nós até chegamos a fazer uma campanha certa vez para conseguir um tratamento para ele, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos, mas foi uma dedicação bastante exclusiva. E essa dedicação durou 8 anos, exclusiva para ele. Eu falo que eu perdi momentos importantes do meu outro filho, que quando o Vini nasceu, que é esse meu segundo filho, o João, meu primeiro, tinha 3 anos e 11 meses. Então, assim, foi uma fase, né? Quem tem filho sabe, 3 anos e 11 meses, tá acontecendo muita coisa. E eu falo que eu tenho uma perda de memória, que na verdade não foi memória, porque não houve registro. Eu só lembro de olhar para o Vini. Era o Vini o tempo todo, né? No cuidado, nas terapias, nos médicos e tal, correndo atrás para ver o máximo que a gente poderia ajudar ele. E isso me consumiu muito, mas quando que eu me dei conta disso? Que foi o segundo grande ponto da minha vida, foi na pandemia. Eu sei que foi um momento que muita gente se deparou com várias descobertas nesse momento. Sim. Mas para mim foi quando a minha vida, que girava em torno do meu filho, era todo dia terapia, 1, 2, 3 terapias por dia, eu simplesmente
parei. O mundo parou, as terapias pararam e eu me vi assim, e agora? Eu não tenho o que fazer. Eu não sabia mais. E o que mais doeu? Foi medo, solidão, renúncia ou alguma outra coisa? Nesse momento, eu me olhei e o que mais doeu em mim foi ver o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me anulando, né? Tem gente que pode entender isso de uma forma ruim, mas é seu filho. Mas isso não quer dizer que eu devo me anular por ele. De jeito nenhum. Principalmente porque ao longo dessa caminhada e a forma com que eu cheguei depois de 8 anos, e você é testemunha porque você me viu depois desses 8 anos, o estado que eu realmente estava. Você precisa cuidar de você para poder cuidar dele. Né? Senão você não consegue. A gente vai definhando viva, e era isso que estava acontecendo. Em alguns momentos eu me via, eu vejo fotos minhas daquela época. Eu era pele e osso, eu sou magra, você imagina eu, pele e osso. Então, assim, não justifica, porque depois que eu me reencontrei, os cuidados com meus filhos continuou e continuam até hoje, né? Mas hoje com uma cabeça de uma forma diferente, melhor, né? Muito melhor, para ele também, não só para mim. Porque para ele melhorou, a qualidade de tudo melhorou, né? Ele tem uma mãe com mais qualidade hoje, uma mãe mais feliz. Então, assim, isso tudo agrega para mim e para ele. E para a família em volta, né? Com certeza. Todo mundo se Antes envolve. dessa fase, como que você se via como mulher? Olha, eu era forte. uma mulher forte, sempre fui uma pessoa muito decidida, extremamente responsável, disciplinadíssima, sou até hoje. Até hoje. Mas uma autocobrança perversa, vamos dizer assim, sabe? E isso exacerbou demais quando o meu filho chegou, porque aí a minha autocobrança foi muito alta, né? E isso consome a gente demais, a gente acaba sobrevivendo e não mais vivendo, né? Sim. Em que momento você percebeu que, sem perceber, tinha deixado de olhar para si? Foi na pandemia ou foi em algum outro momento? Foi na pandemia. Eu lembro que teve um dia na pandemia que eu parei, olhei para o espelho e me vi realmente. Porque na minha correria, eu não tinha tempo de parar para me olhar. Então, eu sempre fui uma pessoa que me arrumei, não depois de uma consultoria, mas sempre uma pessoa que tinha uma certa vaidade, né? Mas me abandonei, total. E nesse dia eu me olhei no espelho e vi uma figura que eu falei, essa não sou eu. Isso não sou eu. E foi ali que eu falei, eu preciso cuidar de mim. A gente não se reconhece, né? Não. Ana, me fala uma coisa, o que te fez dar o primeiro passo para você olhar para você? Você se olhou no espelho, não se reconheceu mais, o que te fez dar o primeiro passo de volta para você? Eu costumo dizer que as pessoas não aparecem na nossa vida à toa. Todo mundo tem um papel na vida do outro. Assim como eu tenho na vida de uma pessoa, outra pessoa também, né? Então, tem pessoas que passam, pessoas que permanecem. A maioria dela passa, cumpre o seu papel e sai. E outras que a gente acaba criando uma certa afinidade, elas permanecem. E eu não digo que o papel delas acabou na nossa vida, porque eu acho que tem gente que a gente tem que caminhar junto, né? E uma dessas pessoas, algumas apareceram, mas uma delas, e a primeira de todas, foi você. Foi você que apareceu, porque nesse momento onde eu me olhei no espelho e não me vi, você, acredito que estava começando com a consultoria de imagem. Sim. E eu já te seguia, porque em um outro momento, você já tinha sido minha cliente por conta de um trabalho que eu fazia, de artesanato, enfim. E aí, eu seguia você na rede e vi que você tinha começado com esse trabalho. E eu sempre te seguindo, comentando e tal. E um belo dia você me fez o convite se eu queria fazer uma consultoria. Eu sentia muito no coração que eu queria fazer a sua consultoria, mas eu não sabia como chegar em você. Até que um dia eu perguntei e eu fiquei muito feliz. E você sabe muito bem que foi um marco na minha carreira. Eu fiz com o coração, com a alma. Tanto que você está aqui honrando isso, sendo a minha primeira convidada nesse podcast. Obrigada. Como foi emocionalmente voltar a se olhar no espelho com mais intenção?
Olha, foi um renascimento. A gente realmente redescobre, né, a nossa luz, a nossa essência, coisas que estavam no nosso íntimo, né, mas de alguma forma elas foram soterradas. E aí a gente começa a lapidar, seja com a ajuda de outras pessoas, seja por nossa busca própria. No meu caso, eu sempre busquei muitas coisas. Eu sou uma pessoa assim, muito eclética na busca por conhecimento sobre o autoconhecimento, né? Então, assim, várias frentes eu sempre busquei, sempre li muita coisa sobre autoajuda, e aí até que eu cheguei no autoconhecimento e recentemente eu estou me aprofundando muito nisso, e isso está me acrescentando muito, me fazendo crescer muito, porque olha, em 2021, 22, Mais ou que a menos gente isso. começou, que houve essa virada, né, de chave, a gente está em 2026 e essa busca não para. Porque quando a gente começa a perceber que aquilo nos faz bem, você quer cada vez mais se nutrir desse tipo de informação e essa construção é para sempre, porque a gente vai mudando, as coisas vão mudando, né? E sobre se olhar no espelho, eu sempre lembro que você me contou que o Vini, você se arrumou, né, depois da consultoria de imagem, e o Vini falou, mamãe, onde você vai? Exatamente. E você não ia a lugar nenhum, né? Falei, vou ficar em casa, filho, eu aprendi. E o Vini é uma criança especial no sentido de que ele tem um olhar para a vida incrível, né? Apesar das dificuldades de mobilidade dele, ele é sensível, ele é carinhoso. sensível, ele fala todo dia, mamãe, você tá bonita, pro meu marido, pro irmão, mamãe, você cortou o cabelo. Eu falo que ele é o único homem que percebe que você cortou um dedo do cabelo. Você chegou em casa, ele fala, mamãe, você cortou o cabelo? Bonitinho. Então, assim, é gratificante. E aí, não só ele, outras pessoas também, né? Nossa, Ana, como você tá bonita. Pessoas que ficaram tempo sem me ver, quando me viam, falavam, né? Então, é uma coisa que você vê que consegue exteriorizar. E não é só aparência, porque as pessoas falavam, seu olho tá brilhando, porque esse externo é um complemento para evidenciar o que tá lá dentro, né? Então, isso acompanhou o processo interno, né? A consultoria de imagem, a sua evolução na aparência, nas roupas, acompanhou o interno. Com certeza. Eu acho que é fundamental. É muito importante, né? Eu falo que a consultoria é de dentro para fora, não é só roupa. Não. É uma mudança emocional também, né? Porque é aquela história, né? Você acorda... E teve uma vez que eu fiz um vídeo sobre isso na minha rede... eu acordei, já prendi o cabelo, botei o que tinha ali na frente e tal, e fui trabalhar. Aí me deu um estalo, eu falei, vou gravar um vídeo. A hora que eu olhei pra câmera, eu falei, não, desse jeito não. Aí eu fui, me arrumei, e aí o vídeo mudou de tema, porque ao invés de ser o vídeo que eu queria gravar, eu gravei sobre isso, né? Porque muda o seu astral, né? Muda a energia. Então, eu... de qualquer jeito, e eu com outra. Aí você muda até a postura, você muda tudo, muda o seu dia. A gente vê em fotos, né? Eu vejo as minhas clientes, antes da consultoria de imagem, eu peço muitas fotos, né? E elas corcunda, querendo se esconder, e depois da consultoria de imagem, é a Mulher Maravilha. É muito legal. É isso, e é muito nítido. Quando a gente está desanimada, a regra vai se arrumar. Eu até comentei uma vez com você, na pandemia, uma pessoa que eu vi na rede social, eu comentei num post seu, que você falou das pessoas falarem, ai, por que você vai se arrumar tanto assim para ir na padaria, por exemplo, né? E aí essa pessoa, ela falou assim, vai se arrumar sim, na pandemia que todo mundo ficava em casa de qualquer jeito, ele falou, vai se arrumar sim, porque você tem que se arrumar, porque se Deus te chamar, você chega lá bonita. Verdade, eu lembro disso. Gente, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, pra que não? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar pelo menos em ordem. Então me fala um pouquinho, o que mudou na forma como você se vê hoje, depois desse processo? Depois de todo esse tempo? Eu acho que o que mudou muito pra mim foi perceber que nada é permanente. Tudo é temporário. E quando a gente coloca isso na cabeça, a percepção de vida muda, né? Quando eu vi o meu filho naquela situação, e isso existe N coisas para todo mundo se identificar, a gente está vivendo aquele
aquela situação e a gente acha que aquilo lá é o fim do mundo. Aquilo lá, nossa, é só aquilo, é só aquilo. Gente, aquilo eu aprendi depois, porque eu falava, gente, meu filho tá crescendo, hoje ele tem 12 anos, ele já aprendeu um monte de coisa, tem as limitações dele, mas passou. Aquele drama que eu passava quando ele tinha 7 meses, 2 anos, passou. Só que naquele momento eu vivia aquilo como se aquilo fosse o resto da minha vida, né? Isso foi uma das coisas que me pegou muito. Não vi a luz no fim do túnel, né? Nessa minha momento de desespero. Exatamente, desespero é a palavra. Nessa minha caminhada de reconstrução, isso me pegou muito forte, que é pensar que amanhã tudo pode estar diferente. O Vini me ensinou muito isso. O que hoje ele não está conseguindo, amanhã, literalmente amanhã, ele pode estar conseguindo, entendeu? Sim, como né, ele consegue muita coisa. Exato, e aí você também aprende a esperar o tempo das coisas, porque tem coisas que são rápidas, tem coisas que demoram, mas eu vejo que está chegando, né? Mas eu, naquele momento pontual, e eu entendo, muita gente passa por isso, a gente fica meio cega mesmo e fica só naquele momento, vivendo aquilo, né? Sim. Então, assim, faz parte da sabedoria interna a gente saber que as coisas são temporárias, seja o bom ou seja o ruim, elas vão passar. Sim. Né? Nenhum momento de euforia absurda de, nossa, que legal, vai passar. Então, por que o ruim não vai passar também? Exatamente. Né? É uma coisa pra gente lembrar todo dia, porque quando a gente tá vivendo, a gente foca no negativo. Tá dentro do furacão rodando junto. A gente precisa sair do furacão e olhar o céu mas e não rodar junto. Exato, é parar e pensar, falar, gente, vai passar, vou fazer o que eu posso fazer agora e vou colher o fruto do que eu tô podendo fazer agora. Exatamente. Isso. E me conta um pouquinho do seu trabalho, o que você está fazendo hoje, se tem novidade. Você voltou a estudar, fiquei sabendo. Me conta um pouquinho disso. Então, o meu trabalho hoje, a minha dedicação total hoje é para o meu estudo, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre fui uma pessoa muito estudiosa e depois muito dedicada ao trabalho. Com o nascimento do Vini, eu parei de trabalhar fora, fui para dentro de casa, não conseguia ficar parada, comecei a fazer artesanato, que foi quando eu te conheci como minha cliente, porque eu não podia ficar fora de casa, então artesanato. Esse artesanato foi durante 8 anos. Quando a pandemia chegou, eu não pude mais trabalhar, porque aí crianças em casa o tempo todo não dava tempo. Aí na pandemia eu comecei a trabalhar com gestão de rede, com a parte digital, né, design gráfico, né, então cartões, enfim, N coisas ali na rede. Depois eu comecei a me aprofundar mais na criação de conteúdo e tudo mais, só que chegou ano passado e aquilo não estava mais me preenchendo. Eu falei, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí eu desenterrei um sonho antigo, que era a vontade de fazer direito, né? Eu já sou formada em administração, eu fiz fisioterapia antes da administração, mas eu parei no último ano, mas essa história eu vou contar daqui a pouco, porque a nossa vida é uma construção, né? Sim. E, então vale a pena eu contar isso também. E aí agora, esse ano, eu ingressei no direito e tô amando. Faz um mês e pouquinho e agora parece que eu tô lá, assim, acabei de sair do ensino médio, entrei na faculdade, eu tô radiante, muito contente. Eu imagino, eu te vejo como advogada. E eu acho que era isso desde o começo, mas a vida leva a gente por caminhos que hoje eu entendo porque eu fiz. Sim. Né? Qual parte da sua história que antes parecia dor e hoje virou força? Você consegue achar um momento assim? De novo, é o meu filho. O Vini, ele me ensinou muito, me ensina ainda todo dia, porque agora ele está numa pré-adolescência, então são outras demandas, outras coisas, né, que vão acontecendo. Mas ele foi o meu ponto fraco que literalmente assim me sugou e me tirou toda a energia, mas ao mesmo tempo foi aquele que me deu toda a força que eu precisava, sabe? Sei. Sobre a história que vem de encontro com o Vini, é muito engraçado porque
eu tive uma história que as pessoas olham pra mim e falam, quando eu conto, falam, nossa, mas eu passou por tudo isso, né? Conta Passei. um pouquinho, que eu também não sabia. Fiquei E sabendo hoje- recentemente. Hoje eu entendo por que eu passei por tudo isso. Quando eu fiz, vamos dizer que até os 15 anos a minha vida foi linda, maravilhosa, perfeita, de uma menina típica de 15 anos, feliz com toda a família, o respaldo familiar e tudo mais. Com 15 anos eu tive um tumor no cérebro e, na verdade, atrás da cabeça, aqui no cerebelo. E foi uma coisa assim muito rápida. Tive a minha festa de debutante, 2 meses depois eu estava em São Paulo internada para fazer uma cirurgia. Nossa. E aí eu fui para São Paulo e lá já tive que ficar, e o médico falou, você fica, semana que vem a gente interna e opera. Tá bom. Então eu operei e saí da cirurgia com estrabismo, sem equilíbrio, toda inchada, né? Mas quando eu soube, aquilo não me amedrontou. Mais uma vez, eu tive a certeza de que não ia acontecer nada, entendeu? Fui, fiz, saí de lá, lógico, né? Um pós-operatório gigante, grande, né? Mas saí bem. 3 meses depois, fui fazer o exame de rotina de retorno, né? Uhum. E aí, nesse exame, detectou que o tumor ainda tinha um pedacinho lá. Porque eu tinha ficado 13 horas na primeira cirurgia, já era um tempo muito grande, já tinha tido alguns imprevistos, e aí encerraram a cirurgia. Mas assim, o médico achou que tinha tirado tudo. Mas como o cérebro vai inchando, vai escondendo alguns pedacinhos. E ficou um grãozinho era uma laranja, ficou um grãozinho de milho, segundo o médico disse. Então, eu ia ter que voltar de novo para a cirurgia. Aí me deu um medo. Imagina. Aí eu falei, nossa, depois de 3 meses já tinha recuperado muitas das coisas que tinham ficado, né, das sequelas. E aí falei, nossa, agora é tudo de novo. Mas aí o médico falou, Ana, não vai acontecer nada agora. Do jeito que você entrar, você vai sair. Porque o trauma maior já foi, já tá fácil de acesso, ótimo. E foi exatamente assim. Mas eu fiquei estrábica, né? Então eu lembro, eu tava no primeiro colegial, eu ia pra escola com óculos, com um tampão, porque eu via duplo o tempo todo. Então o meu equilíbrio, ele melhorou, mas ele não era 100%. Inclusive até hoje, se você vai andar comigo na rua, você vai ver que eu não ando muito reto. Mas é lógico, o estudante vai aprimorando com exercício e tal, né? Uhum. Mas aí, o que aconteceu? Esse estrabismo, eu fiquei estrábica, eu fiquei com falta de equilíbrio. Ok, o tempo foi passando, eu fui fazendo exercício, eu fui abaixando o meu estrabismo ao máximo, né? Então hoje eu sou uma estrábica aqui para baixo, mas como a gente não usa muito esse ângulo, abaixa um pouquinho a cabeça, tá tudo certo. Uhum. Então, ok, me recuperei, isso eu tinha 15 anos, né? E vamos, vida que segue. Entrei na fisioterapia, fiz a fisioterapia, eram 4 anos, eu fiz até 2 meses do 4º ano, aí parei por motivos particulares e vida que segue. Voltei pra cá, administração. Imagina uma menina de 15 anos, tudo isso. É muito difícil, né? Mas assim, eu falo que eu não tomei isso como uma dor pra mim, sabe? Você confiava? Confiava, nunca foi uma coisa que eu achei que não ia dar bom, sabe? Que bom. Enfim, segui Uhum. a vida. Eu sei que pra quem tava do lado foi terrível, porque meu pai, minha mãe, quem tomava as decisões com o médico era eu, porque eles não conseguiam nem falar. Eu com 15 anos decidindo, marcando data de cirurgia e tudo mais. Imagina, hoje nós temos filhos, a gente sabe o desespero que é. Então, exatamente. Mas enfim, fui para fisioterapia, cursei fisioterapia, era ótima aluna, como sempre estudiosa, então eu ia bem. Mas acabei parando, tá. Aí nós já estamos em 2004, fiz administração, me formei em administração, aí eu já trabalhava e fazia faculdade, ganhei de melhor aluna da administração e casei no meio da faculdade. Ok, tive meu primeiro filho,
vida que segue, eu trabalhando, já tinha acabado a faculdade, tudo ok, tudo fluindo, vem o Vini. Aí quando o Vini chega com todas essas demandas, depois que o desespero passou e hoje com a clareza que eu tenho, eu falo, gente, o Vini teve estrabismo, eu tive estrabismo. Ele precisa de fisioterapia eterna, eu fiz fisioterapia, né? Passei por cirurgias, ele passou por cirurgias. Então eu falo assim, se eu tivesse feito direito lá atrás, eu não ia ter todo esse aprendizado. Então eu falo que Deus me preparou para receber o Vini. Nada sabe? é à toa, né? Nada não cai uma é à folha toa. fora do lugar. Não. Eu passei por tudo isso, então assim, hoje eu tô no direito, eu acho que hoje eu tô no direito também com a cabeça madura o suficiente para fazer um curso de direito, sabe? A minha visão de mundo é outra para encarar esse tipo de curso, porque eu acho que é uma seriedade imensa, né? Sim. Tive experiências jurídicas em relação ao tratamento do Vini, sabe? Então eu vivenciei isso também como cliente na época. Então, assim, é uma construção, a gente está sendo construído o tempo todo, né? Então, eu acho que cada dificuldade que eu passei foi uma pecinha que foi se encaixando ali e hoje eu sou a mulher que eu sou, né? Tem toda a minha admiração. Obrigada. Que história. Obrigada. Ana, me fala uma coisa, para as mulheres que hoje vivem, para todo mundo, que não tem tempo de olhar para si, que esqueceram que elas também são gente, o que você diz para essas mulheres? Bom, eu digo que, na verdade, eu costumo dizer que a vida, ela é longa o suficiente para que a gente faça tudo o que a gente deseja. E não é a questão de cuidar de alguém que vai anular essa nossa construção de história, né? Inclusive, se a gente tiver mais qualidade de vida própria, de autoconhecimento, de autocuidado, a gente vai poder se doar com mais qualidade para os outros, né? Sem nós, a gente não consegue cuidar do outro, né? Se a gente não existir, alguém vai tomar o lugar, é claro, mas não vai ser do nosso jeito. Então, eu indico para vocês se cuidarem, se priorizarem, se colocarem como prioridade. Principalmente no caso de filhos. Muita gente acha que o certo é, eu sou mãe, eu tenho que me anular pelo meu filho, né? Eu usei muito essa expressão e eu tinha muita tristeza quando eu falava que eu estava me anulando, porque no fundo a gente sabe que nós temos vidas independentes, né? E tive que aprender que o Vinícius tem a vida dele. Independente das dificuldades dele, ele é feliz do jeito que ele é, né? A minha função é dar as condições melhores para que ele possa chegar ao máximo do desenvolvimento dele. Mas do jeitinho dele, não adianta eu querer que ele seja do jeito que eu desejo que seja, e nem eu vou ser do jeito que ele acha que eu deveria ser ou que outra pessoa acha. Eu acho que todo mundo, a gente vive em sociedade, principalmente a nossa sociedade familiar, e nós precisamos um dos outros, nós somos dependentes um dos outros. Tá errado quem diz que não precisa de ninguém, a gente precisa. Eu sou prova disso, eu precisei de gente que eu nem conhecia em certo momento da vida, e essas pessoas estavam ali, porque é isso que vai edificando a gente, dando força para a gente seguir, cada vez mais. Então, a dica final é: se cuide primeiro para depois cuidar do outro. E esse cuidado é mínimo. Ele pode ser você sentar de manhã e tomar o seu café sozinha em silêncio e ler uma página de um livro. Só isso, não é fazer coisas caras, não. Cuidar de si não quer dizer só dinheiro. Muita gente confunde isso, né? Cuidar do outro e cuidar de si também é possível, né? Com certeza. Você aprendeu isso na prática. Com certeza. E cuidar de si em primeiro lugar. Exatamente. Para você sofrer menos. Porque uma hora você vai aprender que você tem que cuidar de si. Mas você pode minimizar isso se você começar cuidando de você. Exatamente. E para a gente finalizar, se você pudesse voltar lá atrás e se encontrar naquele momento difícil, o que você diria para você mesma? Me arrepia.
Olha, eu diria o que a gente não gosta de escutar, mas eu diria calma, vai passar. Porque na realidade é isso, vai passar. Tudo passa, né? Passa. Por mais que a gente ache que não vai passar. O que está acontecendo comigo, tudo passa, né? Mas passa. E uma coisa importante que eu aprendi, passa e a gente volta melhor do que a gente entrou. Exatamente. Eu acredito que tudo é aprendizado. Sim. Né? A gente precisa subir uma escadinha e as dificuldades vêm para a gente aprender com elas, né? Porque se fosse tudo fácil, a gente não ia se esforçar para crescer. Sim. E esse aprendizado é diário e infinito. E hoje você é uma mulher que aprendeu muito. Muito. Tenho muito ainda para aprender. Porque quanto mais você aprende, mais você vê que você tem falhas. Mas isso é muito bom, porque você começa a enxergar as falhas. Porque o problema são as pessoas que nem vê, não enxergam isso, né? E aí você não evolui. Então é um processo e é um processo lindo. Você ir vendo, falando, preciso melhorar aqui, aqui, aqui. E vamos indo. Eu estou muito emocionada. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Tá muito difícil segurar o choro. Obrigada por você estar aqui comigo hoje. Você sabe o quanto você é especial para mim. Eu admiro demais a sua história do fundo do meu coração e eu te vejo como uma potência. E você ainda tem muita coisa para fazer. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente nessa nova fase da sua vida. Você é maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço, Ká, e com certeza a gente tá junto, porque você já sabe que o seu trabalho ainda vai me ajudar nessa nova fase, né? Tô aqui para você. Obrigada. E só entre nós, que história! Esse foi o primeiro episódio do Tô Indo Ali Juntar Meus Cacos, porque todo mundo quebra em algum momento, mas sempre tem um jeito de juntar os próprios cacos. E se você já juntou ou está juntando seus cacos e quer contar sua história, inspirar outras mulheres, contar como superou suas dificuldades, entre em contato comigo que será um imenso prazer te receber aqui.